finalmente essa diretoria decidiu criar vergonha na cara e mandar esses bagres, esses horríveis que botou nesse elenco. Vamos lá, o Ceará tá rescindindo um contrato aí de 3 atletas que, agora oficializado, Pedro Henrique. Minha nossa, né? Assim, é um jogador que é esforçado, ele é. Isso não temos que negar, que é o Pedro Henrique é esforçado, perdão, que o Pedro Henrique é esforçado. Mas, cara, vamos falar qualidade técnica. O que o Pedro Henrique tem? E tem muita gente aí que tá revoltado que o Pedro Henrique tá saindo e tá tendo um contrato decidido. Não, tinha que mandar o Vina embora e tinha que ficar com o Pedro Henrique. Tá de sacanagem, né? Pô, tá de brincadeira, irmão. Pô, será que esses caras que faz esse comentário, ele acompanhou o Pedro Henrique vestindo a camisa do Ceará? Porque o cara fazer um comentário desse só pode ser louco, mano. Só pode. Porque assim, o Pedro Henrique é um jogador que ficava muito impedido, corria que nem um louco, não tinha drible, velocidade até tem, mas parecia um doido correndo. Então assim, cara, assim, e fora que era um jogador que perde muito gol. Pô, contra o Londrina, fora de casa, nós poderia ter vencido se ele tivesse a mínima qualidade técnica, o que ele não tem, né? Então, contra o Vitória, onde nós poderia ter empatado o jogo, né? Mesmo com 2 a menos, ele poderia ter empatado o jogo e levado para os pênaltis, e poderia ser outro jogo, né? Poderia ser outro resultado. Ter ido para os pênaltis, quem sabe ter passado nos pênaltis e enfrentar a equipe do Fortaleza. Então, assim, não dá, cara. Chega de Pedro Henrique e tal. Acho um baita acerto. Não acho injustiçado, de forma alguma. E sobre ficar com o Vina. Cara, o Vina, talvez eu acho que não teve o contrato rescindido porque ele tá lesionado. Então, o jogador lesionado não tem como ter o contrato rescindido. Mas, talvez quando ele estiver disponível e tal, a diretoria vai rescindir o contrato dele também. Não sei. Não sei mesmo. Mas assim, eu não acho também um absurdo o Vina ficar. Apesar que sim, vem de uns jogos muito ruins. Sim, vem. Mas cara, é um jogador que, pô, ele bem fisicamente, tal, né? Vai sobrar muita qualidade técnica. Vai sobrar e muita. Isso não temos que negar. Por mim, eu não acho que deve rescindir o contrato do Vina. Por mim, eu ficava com o Vina tranquilamente até o fim do ano. Tals. Mas se rescindir, também não acho nenhum problema mesmo. Nenhum problema mesmo. Mas, minha opinião, se eu ficaria, eu não ficava com o Vina. Ficaria e tal. E já era. Mas se, como falei, né? Se rescindir, que rescinda. Não vai também. Não vou ficar puto da vida, sei lá, pé da vida. Porque o Vina saiu do Ceará. Por favor, né? Agora, o Melk, se liberar o Melk por mixaria, aí já é outra situação. Aí eu fico puto. Mas vamos lá. O próximo jogador é o Gustavo Prado. Que, assim, cara, também não acho nada demais e tal. Por mim, deveria sair também. Ceará acerta a rescisão contratual com o atacante Gustavo Prado, que estava emprestado pelo Internacional. O atleta retorna ao clube gaúcho e deve seguir para o futebol português em definitivo. Então tá aí. Também é um jogador que não esperei nada. Foi uma contratação ali no fim da primeira janela que o Ceará fez, só para dizer que trouxe mesmo um jogador. Talvez o único bom jogo dele foi contra o Atlético Mineiro, e que ele teve ali um gol desviado e tal, né? Agora o Ceará vai ter que trazer 2 pontos esquerda, né? 2 pontos esquerda agora, já com a saída do Fernandinho, do Gustavo Prado. Tem que trazer 2 pontos esquerda. Ou, né, coloca o Mateuzinho para ponta esquerda e traz mais um ponto esquerda e traz um reserva pro Melk, né? Um ponta direito. Assim, eu coloco assim, um reserva pro Melk, cogitando o Melk ficar até o fim do ano. Eu não liberaria o Melk essa janela e tal. Não sei se fosse uma proposta, né? Tipo assim, muito boa pro clube. Sei lá, 60 milhões pelo jogador. O Melk vale esse valor. 60 milhões. Aí 60 milhões aí já é outra história, né? Não tem o que fazer, tem que liberar. Mas menos que isso, não liberaria. Então é isso aí também. Outro jogador sendo liberado, o Gustavo Prado. Agora, esse jogador eu fiquei feliz, tá? Aqui é um horrível, mano. O Ceará pagou ano passado 3 milhões por um jogador desse.
que assim, foi destaque no Campeonato Paulista, né, pelo São Bernardo. E adivinha para qual equipe ele tá retornando quando o contrato for rescindido? São Bernardo. Que aula de gestão, hein? Rapaz, que gestão é essa do Ceará? Rapaz, assim briga por título, viu? Assim briga por título. Assim, cara, é impressionante. O que será que o scout, né, viu nesse jogador, mano? O que será? E assim, o Ceará pagou 3 milhões ano passado por esse jogador e mal foi utilizado pelo Léo Condé. E esse ano que poderia, né, ele vingar e tal, né, Série B, e simplesmente ele não vinga. Um jogador com mais expulsão pelo clube essa temporada. Fora que, tipo assim, quando ele tava em campo eu desanimava. Era que nem tipo o De Luca de 2024, cara. Era tipo isso. E não via nada de diferente nele, de qualidade técnica, nada. Tinha uns gols dele ali que ele sobrava num fator surpresa na pequena área. Somente isso. Somente. Mas, cara, você puxar pela posição dele, que ele é um volante e tal, ele não tinha aquele passe quebrando linhas, ele não tinha aquela inversão de jogada, ele não tinha aquele desarme, ele não tinha aquele controle da bola, não tinha, cara, não tinha nada. Lucas Lima não tinha nada, assim. É um jogador que não vai fazer uma mínima falta, cara, mínima falta mesmo. Mas, pô, eu pensava ali, sei lá, né, um empréstimozinho pra tentar recompensar a besteira que fez, né, pagar 3 milhões num jogador desse é loucura demais, velho, é loucura demais, insanidade. Mas, assim, cara, ainda bem que essa diretoria tá criando vergonha na cara e fazendo essa dispensa. E assim, tem mais jogadores aí que eu espero que faça a dispensa. Rafael Ramos, Caia aí também, tem um contrato rescindido. Quem mais? O Éder também eu colocaria aí, o Éder. Lateral esquerdo, talvez eu colocaria o Fernando também, que a diretoria inclusive investiu também esse ano nesse horrível, que era a terceira opção no Atlético Paranaense. Loucura demais. Deixa eu ver ali na posição de volante. O Dieguinho, né, cogitar a rescisão do Dieguinho seria loucura, mas ele saiu, né, infelizmente. O Lucas Lima tá saindo, graças a Deus. Minha nossa, esse jogadorzinho, hein. O que mais? E o Juan Alano. Caraca, como é que eu me esqueci do Juan Alano? O Juan Alano, Rafael Ramos, Éder. Quem mais? Só esses. Só esse mesmo. E talvez eu colocaria aí também o Wendel. Colocaria aí, porque minha nossa, um centroavante aí que não faz nada, não faz um pivô, nada. Colocaria o Wendel aí e traria um centroavante a nível titular. Pronto. Seria essa aí minhas 3, 4 saídas. Ou bota aí logo 5. Sei lá se vai que o Vina saia. Então, né? E também tem o horroroso do Bruno. Caraca, como é que eu me esqueci? Bruno, Jorge, os dois também poderiam sair. Então, uns 6, né, 7 aí. Pô, tem que ter muita saída nesse time. É muita saída mesmo, irmão. Mas vamos lá, a última notícia que saiu do Ceará, que foi a seguinte: o Ceará está próximo de anunciar a contratação de Brian Borges. O lateral rescindiu amigavelmente com a Ponte Preta após um período de afastamento e chega para reforçar o elenco alvinegro na disputa da Série B. Até bugou aqui, perdão, rapaziada. Calma aí um instante. Assim, rapaziada, eu acho uma contratação, já adiantando, eu acho uma contratação muito interessante do Ceará. Pelo que né, o mercado e tal, que é muito difícil encontrar um lateral direito bom. Eu acho ele um lateral direito interessante. É um lateral que é um jogador, né, muito versátil, pode atuar na lateral esquerda, pode atuar de ponta esquerda, que vinha atuando, né, improvisado na Ponte Preta, de ponta esquerda. E assim, cara, ele tem um bom cruzamento e é um lateral mais defensivo. Então assim, cara, gosto muito da opção do Brian Borges aí, tá? Não acho a contratação ruim. Também tem a contratação do Mugni, até agora umas contratações muito boas, cara. Até agora não tem uma contratação que eu critique, que eu fique com raiva, sei lá.
né? Até agora nenhuma. Ainda bem, né, cara? Eu espero mesmo que essa diretoria acerte em todas as contratações. Todas as contratações que vier tem que ser titulares, sabe? Brigar por titularidade. Não tem que ser uma só pra, sei lá, ser terceira opção, né? Perdão, rapaziada. Ser terceira opção, quarta opção. Não. Tem que ser titulares. O que eu encaro que o Brian Borges e o Mugni são titulares. Então, essa é a minha opinião, né, cara? Porque assim, se você acha ruim as contratações que estão vindo até agora, eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu acho uma boas contratações. Também tem até o Galeano, né, que está sendo cogitado. Já o Galeano, tipo assim, eu não acho tão aquelas coisas, né? Porque é um jogador muito defensivo, né? Então, isso não faz parte, mas eu quero saber qual é o técnico que vai trazer. Isso que é o importante, né? Vamos ver aí, né? Já faz uns dias aí que tá sem técnico e até agora nada. E essa diretoria não cogita treinador estrangeiro. Loucura, cara. A única opção hoje, assim, já que não vai pagar a multa, né? Na verdade, já que não vai pagar a multa de um treinador que esteja na Série B, é trazer um treinador estrangeiro. Porque treinador brasileiro livre não tem. Bom, não tem. Até tem, né? Mas bom não tem. Então, teria que arriscar aí num mercado, sei lá, sul-americano, para trazer técnico. Inclusive, eu já trouxe aqui minhas sugestões, né? De técnicos, mas até agora nenhum treinador. Mas é isso, rapaziada. Nem vou trazer a informação aqui do Rafael Ramos, não, perdão, do Brian Borges, porque não está carregando. Mas é isso, o lateral está próximo de vir ao Ceará. Comenta aí embaixo o que você acha da contratação do Brian Borges, o que você acha da contratação do Mugni. Assim, eu particularmente gosto muito. Gostei muito das duas contratações. Então, é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!